Dependendo da complexidade da situação, a quantidade de dados levantados pode ser enorme. Se na fase de levantamento já foi feito um cerne das informações mais relevantes, isso ajuda na organização das informações. De qualquer forma, no caso da observação direta, deve ser feito um relatório que contenha a descrição de quanto observado, melhor se complementados com fotos, vídeos, da forma mais objetiva e isenta possível. No caso da análise documental, deve ser feito um resumo com todas as informações consideradas relevantes, com citações diretas e xerox de trechos importantes. No caso de entrevistas presenciais telefônicas, é importante preparar um resumo de cada entrevista. A entrevista completa, original, gravada ou escrita deve ficar à disposição para controles ou aprofundamentos. Efetuar a tabulação dos dados, quando possível. Por exemplo, 7 entre 10 entrevistados não conhecem ou não se lembram da missão da empresa. Preparar um resumo para cada questão, assunto pesquisado. Por exemplo, com relação aos valores da empresa, todos os entrevistados disseram compartilhar os princípios ligados à transparência, com particular ênfase entre as mulheres e os quadros intermédios. Sintetizar as conclusões gerais. No caso de entrevistas via questionário impresso ou eletrônico, efetuar a tabulação dos dados relativos às perguntas fechadas, aquelas nas quais o respondente tinha que escolher uma ou mais respostas de uma lista pré-definida. Fechar as perguntas abertas, por exemplo, se a pergunta foi por que não leu nenhum livro na biblioteca nos últimos 3 meses, as respostas abertas podem ser agrupadas em vários itens. Não gosto de ler, não tive tempo, já devo ler muitos livros para as matérias da escola, etc. Em seguida, tabular os dados, preparar um resumo para cada pergunta aberta, cujas respostas não podem ser fechadas porque são muito diferentes. Por último, sintetizar as conclusões gerais. Chegados nesse ponto, se espera que todas as informações mais relevantes que possam nos ajudar a entender melhor a realidade e a situação-problema estão à nossa disposição. Começa então a delicada fase de análise e interpretação dos dados. Os dados que temos em mãos provavelmente provêm de várias fontes: observação, análise documental e entrevistas. Partindo de uma reflexão aprofundada sobre eles, poderemos produzir uma análise sob medida por cada realidade e situação. Por exemplo, na situação número 1, que descrevemos antes, onde tem uma falta de boa comunicação dos valores da empresa entre os funcionários, as informações levantadas poderiam ter sido história da empresa, perfil dos funcionários da empresa, estrutura organizacional atual, relação com os clientes e seu perfil, relação com os fornecedores e seu perfil, marcos jurídicos e qual é a percepção da situação-problema dentro e fora da empresa. Material produzido ou materiais produzidos poderiam ser um relatório sobre a observação direta, um resumo da análise documental e o relatório de pesquisa com o resumo final. E como poderia ser a análise e interpretação dos dados? O índice geral poderia ser, por exemplo, assim: primeira parte, o ambiente da empresa. O ambiente da empresa, a organização da empresa e comunicação interna, a situação atual. E o clima organizacional. Na segunda parte, valores e missão de empresas, poderíamos ter a descrição de valores e missão da empresa e sua percepção entre os principais stakeholders. E em seguida, como valores e missão são comunicados hoje. A terceira parte, conclusões e recomendações. Falando da situação número 2, a baixa frequentação da biblioteca por parte dos alunos de uma escola primária, as informações levantadas seriam descrição da escola, sua estrutura, característica do bairro, perfil socioeconômico das famílias dos alunos, nível e característica de aprendizagem dos alunos, perfil dos professores, perfil da diretoria e coordenação pedagógica, perfil do pessoal não docente da escola, o plano pedagógico da escola, programação didática por cada matéria, política de ensino da Secretaria Municipal de Educação e do Ministério da Educação, e por último, qual é a percepção da situação-problema dentro e fora da escola. Quais materiais teriam sido produzidos? Provavelmente um relatório sobre a observação direta, o resumo da análise documental,
um relatório de pesquisa com um resumo final. O índice geral da análise e interpretação dos dados poderia ter a seguinte estrutura. Primeira parte, o ambiente da escola, estrutura da escola e seu plano pedagógico, perfil e papel dos professores, coordenação pedagógica, diretoria e pessoal não docentes e suas interrelações, perfil e aprendizagem dos alunos e a relação com a Secretaria Municipal de Educação. Na segunda parte, poderia ser concentrada no relacionamento entre escola e família, perfil e papel dos pais e das famílias em geral. Terceira parte, a leitura. Nós poderemos analisar comportamentos de leitura entre os alunos e o papel dos professores e das famílias. Quarta e última parte, conclusões e recomendações. Com todas as informações e dados organizados e com a análise e interpretação dos dados, poderemos produzir o relatório final do diagnóstico, um documento que, oportunamente diagramado, servirá como bíblia para as fases sucessivas e para elaborar um elemento fundamental do nosso projeto, a justificativa. Isso porque, se o diagnóstico foi bem realizado, ele vai conter todos os elementos que permitem justificar a necessidade da realização de um projeto.